Olá, graça e paz, estamos aqui em mais um devocional e hoje nós vamos falar aqui sobre as pedras, o terreno da mente. E nos traz a palavra aqui no livro de Lucas, capítulo 8, e no versículo 6, que diz assim: parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Vamos ao texto. O segundo terreno mencionado por Jesus em sua parábola é o pedregoso. Creio que esse tipo de solo pode ser compreendido como a mente humana. Pertence a esse âmbito dos pensamentos, as convicções e conceitos. É na mente, nas emoções, que são construídas as fortalezas mais resistentes. E como sabemos, as fortificações são construídas com pedras. A mente humana é tão incrível que Salomão, um homem extremamente sábio, concluiu: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Sim, você é aquilo que pensa. A Bíblia adverte sobre o perigo de termos uma mentalidade cauterizada e nos aconselha a submeter-se a Cristo, todo pensamento, pois este se assemelha a uma pedra que precisa ser esmiuçada. Os pensamentos do ser humano podem chegar a se petrificar. Por isso, não se surpreenda se o inimigo usar essas mesmas pedras para construir fortalezas na sua mente. Agora, curiosamente, quando a semente de Deus cair em uma mente cauterizada e enrijecida, não demora a brotar. Jesus explicou aos discípulos que o solo rochoso representa aqueles que recebem a mensagem com alegria, cuja fé logo floresce, embora murche diante da primeira provação, por falta de raízes mais profundas. Desse modo, no instante em que a semente é lançada sobre a mente petrificada, os pensamentos não conseguem frutificar o que é de Deus. A Bíblia, no entanto, ensina um segredo para vencer essa realidade. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Em outros termos, necessitamos agir segundo a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 16. E, ao mesmo tempo, desenvolver a constância nessa prática, não apenas com uma intensidade afobada, que é temporária, mas buscando estabilidade para enraizar e frutificar. Aqui faço uma observação. A constância se diferencia da intensidade no que se refere à força e frequência. Se você é o tipo de pessoa que começa com gás total, toda empolgada e logo desanima, então é alguém intensa. Se, porém, não se abate quando o desânimo dá as caras, porque a sua mente tem um foco, então é uma pessoa constante. Por esse motivo, Paulo, enquanto estava preso, disse: por estar na prisão, mas estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Posso estar na prisão, mas estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Por meio dessa mentalidade e atitude, o apóstolo evitava que a preciosa semente que havia recebido de Deus caísse em terreno pedregoso,
e mantinha o foco em Cristo, que em tudo foi tentado, mas venceu. Os sofismas também são erigidos em solos rochosos, uma vez que são mentiras vestidas de verdade. Na prática, funciona como uma espécie de vacina contra a realidade, o que significa dizer que a verdade não surte efeito em uma mente dominada por sofismas. Este, por sua vez, dão espaço a outro inimigo voraz destes últimos dias, a apostasia que se assenta no trono dos sofismas e dali bombardeia sem cessar a mente humana. A questão hoje é: como você se protege desses ataques? Peça a Deus dia após dia. Não permitas que a minha mente se torne um solo rochoso, ó Senhor. Além disso, pela graça divina, podemos contar com a ajuda de conselheiros e profissionais capazes de nos auxiliar a remover essas pedras, no caso de uma mentalidade enrijecida. Assim passamos por um processo pessoal de demolição e reestruturação, no qual as fortalezas e cauterizações, sofismas, traumas, mentiras são rompidos, dando lugar a uma mentalidade marcada por Cristo. Em um de seus livros, Joyce Meyer declara que a nossa mente é, de fato, um campo de batalha. Às vezes recebemos uma mensagem com muita alegria, mas, ao processá-la, somos bombardeadas por pensamentos negativos como: você não vai conseguir, isto está além da sua capacidade, ou até mesmo por coisa pior. Posso garantir que você não foi a única a passar por isso. Gideão teve a mente dominada por mentiras quando o Senhor o escolheu para libertar o povo de Israel, libertar da opressão dos midianitas. Naquela ocasião, a única resposta desse homem foi alegar que era o menor de sua família e que não tinha estrutura familiar para abraçar aquele propósito. Não obstante, o anjo que lhe trouxera a mensagem respondeu: eu estarei com você nessa batalha. Juízes, capítulo 6 e versículo 16, na letra A. Mulher, sinto o Senhor lhe dizendo agora: desejo que sua mente seja um lugar de raízes profundas, onde eu possa plantar a minha palavra e a minha vontade. Para isso, ore com base na oração de Davi. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Graças a Deus, aqui nos traz uma palavra sobre a semente que caiu em um solo rochoso, né? Em um terreno que é a nossa mente, né? É a nossa mente. As pedras e o terreno da mente, né? Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Aqui nos traz uma palavra, o qual nos diz que o solo rochoso é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, né? Mas ele não tem raiz em si mesmo, antes sendo de pouca duração. Porque ao chegar as angústias, ao chegar os problemas, ao chegar os desafios, o que acontece? Começa a desanimar, começa a achar que não é ninguém, começa a achar que não vai conseguir, né? Eu não consigo,
eu não vou alcançar, eu sou incapaz. E não, às vezes pela palavra e por estarmos servindo a Cristo, realmente nós vamos passar por lutas, por problemas, por dificuldades, mas nós temos que entender que em todo tempo Deus, Ele é conosco. Hoje em dia acontece da palavra do Senhor cair nesses terrenos pedregosos. São pessoas que você observa e diz: nossa, a pessoa aceitou Jesus, já tá servindo, já é quase um crente. Pessoas receptivas à palavra de Deus. Gostam de ouvir as pregações, fazem as suas orações, né? Conhecedoras da Bíblia ou das passagens que há nela. Sabem que Deus abriu o mar vermelho para Moisés passar. Sabem que Jesus é Deus que trouxe a salvação. Ajudam os pobres, dão esmolas, ajudam instituições de caridade, visitam os enfermos, os hospitais, até mesmo cadeias, né? Tem pessoas que fazem isso. Tem um forte senso moral, de forma que se esforçam por não fazerem coisas alguma que possa trair a sua consciência, né? Obedecem aos mandamentos muitas das vezes, né? E aí você pode se perguntar assim, com convicção, mas o que falta para essas pessoas? Assim como faltava aos religiosos do tempo de Jesus. O que faltava? Né? O problema é que o solo pedregoso, ele é enganoso. O que a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, né? Por cima, tu vai olhar, parece uma terra boa, mas na verdade está na aparência. Tu olha, tá tudo certo, é um solo bom, pode jogar semente, pode arar ali que vai dar uma excelente árvore, mas não. O problema só aparece quando a semente precisa afundar um pouco mais, quando o Evangelho começa a espalhar suas raízes para alcançar as camadas mais profundas da vida. E aí o que acontece? Começa a encontrar pedras. E o que é isso? Conceitos endurecidos, resistência, falta de fé, falta de confiança, falta de se enraizar, de buscar mais a Deus. A consequência disso não é boa não. O broto não vai vingar, a semente não vai desenvolver de maneira alguma. Com o calor das provações, com os desafios no dia a dia, vai existir o quê? Ou até mesmo após um confronto com as prioridades da pessoa, ela não vai resistir na fé, ela não vai permanecer firme em Cristo, né? Então esse tipo de posicionamento diante da palavra de Deus é assim, fácil de entender, é uma abertura inicial para você ouvir a palavra. Quando o Evangelho começa a se espalhar, as suas raízes, né? A espalhar suas raízes para alcançar as camadas mais profundas da vida, então começa a encontrar pedras. Então nesse momento a gente tem que fazer o quê? Né? Tem que orar, tem que buscar Deus, tem que ver que realmente a gente tem que ir mais profundo no conhecimento da palavra, no conhecimento, né, de buscar acrescentar a nossa fé. Aí a gente tem que fazer o que para isso acontecer? Qual é a primeira, né? A primeira solução que um agrônomo, por exemplo, teria para um agricultor que fosse plantar em um terreno desses? O que um agrônomo diria? Para fazer o quê? Primeiro, ele teria que fazer o quê? Remover as pedras. Não importa quantas vezes semear, enquanto tiver pedras, não vai ter profundidade. Enquanto tiver pedras, não vai conseguir se enraizar. Não importa a quantidade de sementes que venha a ser sementes excelentes, não importa o número das sementes lançadas nesse terreno pedregoso. Enquanto não se remover a pedra, as raízes não se aprofundarão.
e o reino de Deus não se estabelecerá satisfatoriamente na vida da pessoa. Remover a pedra é uma questão crucial. Pedra da dúvida, da incredulidade, né? E isso significa o quê? Reconhecer que as nossas atitudes, né, e boas ações ou intenções por si mesmo não são suficientes para sermos cidadãos do reino de Deus. Não somos bons bastante, precisamos nos quebrantar, precisamos olhar para dentro de nós, precisamos ver aonde nós estamos, qual a profundidade que está chegando à nossa raiz e qual o solo que essa semente foi plantada. Abandonar conceitos humanos, que nos impede a ter visão e experiência do reino de Deus, não é nada sobre mim ou sobre você, não. É tudo sobre Jesus e sua palavra. É abandonar os conceitos humanos, aquilo que nos impede da visão que Cristo tem para nós. É abandonar pessoas, largar a mão de pessoas que não têm a visão de Cristo, que não têm um caminho voltado para a presença de Deus. Não é sobre nós, é sobre Jesus e a sua palavra, né? Dispor-se a viver integralmente pela graça, ao que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos determina através da sua palavra, sem parcialidade, né? Essas disposições sinceras são os primeiros passos para tornar o quê? Um terreno fértil para a palavra de Deus. Os próximos podem ser a mesma receita que Jesus falou para Nicodemos. O que Jesus falou para Nicodemos? Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. A mudança que ocorre na vida da pessoa que recebe o evangelho é tão radical que a expressão se aplica a ela é o novo nascimento. É Deus que nos declara algo semelhante a si mesmo. É isso que ele traz para nós. E ele também fala o quê? Né? Em Ezequiel 36, 26, que fala: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração regido pelo meu espírito. A nossa cultura pode nos confundir quando falamos de corações de pedra. Para nós isso pode ser simplesmente retratar uma pessoa ríspida, fechada, uma pessoa brava, né, que demonstra afeição. Mas não é isso que o texto de Ezequiel nos traz quando ele fala que nos dará um coração novo, tirará um coração de pedra. Aqui Deus está falando de obediência, de colocar a sua palavra em prática. É o que eu tenho falado, não adianta semear a semente e não praticar, não adianta ouvir a palavra e não praticar, não adianta ir para a igreja e não praticar. Coração duro para Deus é um coração idólatra, um coração fechado em seus próprios desejos e perspectiva. Uma pessoa idólatra, por exemplo, ela tem um coração fechado, porque ela só consegue enxergar aquilo que está diante dela, aquela idolatria, aquilo que ela está idolatrando, aquilo que o coração dela está idolatrando. Coração de quem pode ser alegre, bondoso com outras pessoas, indulgente, mas resistente à palavra e à vontade de Deus. Tem um coração bom? Tem. Tem um coração bondoso? Tem. Mas é um coração indulgente. Ou seja, ele é um coração resistente à palavra de Deus, é resistente a fazer a vontade de Deus. E isso também é comum, as pessoas terem esse tipo de pensamento sobre si mesmo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. A árvore que nasce torta vai morrer torta. Eu morro, mas não mudo. No coração resistente, isso irá aparecer sempre quando a palavra de Deus aponta a necessidade de mudança. Toda vez que Deus pedir para fazer uma mudança, vai haver essas frases: eu nasci assim, vou morrer assim, eu morro, mas não mudo, né? Então, no coração resistente, um coração rochoso, isso irá aparecer o quê? Quando a palavra de Deus sempre apontar
uma necessidade daquilo que precisa ser mudado, melhorado, das pedras que precisam ser tiradas, né? Por-lhe um coração, lhe darei um coração de carne, tirarei um coração de pedra, né? Então, isso é Deus falando comigo e contigo sobre um coração rochoso, né? Veja que Deus promete na sua palavra, em Ezequiel, Ele deseja que sejamos diferentes disso. Deseja nos incluir verdadeiramente no seu reino e nos dar uma perspectiva nova. Não podemos ignorar essa oportunidade tão preciosa que Deus nos concede. Não podemos. Nós temos que acreditar. Então, arrependa-se, né? Somente o arado do Espírito Santo poderá mostrar para mim e para você, né? O que tem de errado, o que precisa mudar, o que você precisa melhorar, o que você precisa tirar, qual a pedra que você precisa tirar lá do seu coração, da incredulidade, da dúvida, da raiva, do ódio, né? Deus não despreza um coração arrependido, jamais. Ao contrário, Ele se volta para um coração arrependido, né? Então, creia que a única solução para as nossas vidas, né, é Jesus, e que não há outro caminho, não há outra verdade nem outra vida, né? Então, por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus, que nós aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador da nossa vida, né, nós estamos entregando a Ele a nossa vida para que Ele determine e nos direcione, né? Nós nos submetemos ao governo de Jesus Cristo sobre todas as direções do nosso ser. Além de seguir esses passos, o que importa é a nossa fé em Cristo Jesus, que tem o poder de operar a mudança necessária no nosso interior, de tirar essas pedras, né, e tornar esse solo rochoso em um solo que seja próprio para receber essa semente. E somente eu e você podemos permitir que esse processo ocorra dentro das nossas vidas, somente, né? Então a semente de Cristo, a palavra, tem sido semeada, a vontade de Deus tem sido declarada para mim e para você hoje, né? Mas talvez nós não temos ainda percebido a importância disso, porque o coração rochoso, Jesus morreu por você. Se você tem um coração rochoso, comece a olhar, veja o que está te impedindo de você ser abençoado. A semente tem sido semeada, a vontade de Deus tem sido declarada, né? Seus conceitos consolidados ou estão tornando isso para você. Você tem visto a palavra de Deus como algo precioso na sua vida, como uma semente frutífera dentro de você? Olhe para si mesmo e examine os frutos que você tem produzido. Durante esses devocionais que nós estamos trazendo, seja honesta consigo mesmo, diante da palavra de Deus. É a sua alma que está em questão aqui, né? Deus tem um chamado a um novo momento na nossa vida, na minha vida, na sua vida. E eu e você, eu pergunto para você, você tem se preocupado tanto com a sua aparência, com o que os outros pensam de você, o quanto você tem permitido que o Evangelho mude? O quanto você tem permitido? O quanto você tem permitido que a palavra de Deus opere na sua vida, no seu viver? Deus está chamando a minha e a sua atenção para que nós venhamos mudar essa situação, para que as nossas raízes encontrem não um solo rochoso, mas um solo bom, onde há profundidade para as nossas raízes. Vamos orar ao Senhor Jesus nesse momento? Senhor Deus, soberano Pai, na sua presença, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque aqui nós estamos nesses 25 minutos ouvindo esse devocional, Pai, que nos traz
sobre o coração rochoso, Pai, no qual o Senhor tem falado e tem nos abençoado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela interpretação. Obrigado, Senhor, por conduzir a nossa mente, Pai, a uma mudança de vida. Que nós venhamos, ó Pai, permitir que nossa mente seja uma mente dirigida pelo Teu Espírito, pela Tua graça, e que possamos contar com a Tua ajuda, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a remover essas pedras do nosso coração, da nossa mente, que nós venhamos, ó Pai, ter essa demolição e essa reconstrução, ó Pai, diante da Sua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por ouvir e nos abençoar, Senhor. Nos dá, Senhor, nos capacita, nos mostra, nos direciona, Pai, tudo o que nós devemos fazer, Senhor, pois a Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. E prova-me e sabe todos os nossos pensamentos. E vê, Senhor, em mim, Senhor, que nós precisamos mudar. Vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento, alguma forma de ser, as nossas atitudes, Pai. Que nós possamos ter essa mudança, essa remoção dessas pedras de dentro do nosso coração, para que haja estabilidade, para enraizar e para que venhamos frutificar na Sua presença. É o que nós Te agradecemos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém, Jesus. Que Deus abençoe seu dia e a sua meditação nessa palavra, em nome do Senhor Jesus.